O tema da mensagem de hoje é os benditos frutos da justificação. Uma vez que fomos justificados mediante a fé, colhemos alguns frutos desta justificação que nós iremos ver esta noite. Então, até aqui, vimos duas teses provadas pelo apóstolo Paulo. A primeira delas é a necessidade da justificação. Todo homem é pecador e por causa do pecado, o seu merecimento é a morte eterna, a separação eterna de Deus. No entanto, Deus, vendo a situação do homem, proveu um mediador, alguém que pudesse vir e pagar o preço em nosso lugar. Esse mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é apresentado o meio da justificação. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, um inocente precisou morrer em nosso lugar para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Agora, então, na carta, Paulo passa a falar sobre os frutos da justificação, ou seja, as benditas consequências daquele que foi justificado mediante a fé. A justificação, meus amados, não significa somente perdão ou absolvição da culpa do pecado. Também traz dentro de si a esperança da glória de Deus e a promessa da salvação final. Aqui temos mais do que frutos. Aqui temos mais que os frutos atuais da justificação. Nossa atenção é dirigida para o seu resultado final. A ênfase dessa passagem que nós vamos observar hoje é a glória futura e a salvação final daqueles que continuam em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veremos então as gloriosas bênçãos da justificação. Paulo menciona aqui, nesta carta, ou neste capítulo da carta, 7 frutos desta bendita verdade. Vejamos cada um deles. O primeiro está em Romanos 5:1. Vamos ler. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro fruto que nós colhemos da justificação pela fé é a paz com Deus. Falar de paz, irmãos, devemos voltar um pouquinho atrás de qual era a nossa situação sem Deus, ou quando ainda não tínhamos recebido Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. A nossa condição era de morto em nossos delitos e pecados, a nossa condição era de inimigo de Deus, e a nossa condição era de alguém que estava com uma demanda contra Deus, quer dizer, tínhamos uma peleja, uma guerra contra Deus. Então, uma vez que fomos justificados, alcançamos este grande benefício, que é ter paz com Deus. A paz com Deus é uma bênção ligada ao passado. Trata-se de algo que já aconteceu. Não é a paz de Deus que nós vemos muitas vezes, por exemplo, os cristãos cumprimentando uns aos outros na rua. A paz de Deus, meu irmão, a paz do Senhor, não é esse tipo de paz, mas a paz com Deus. Não é um sentimento, mas é um relacionamento. Lembra, irmãos, o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Eles foram separados de Deus. A primeira coisa que Adão fez foi tentar se esconder de Deus. E depois, posteriormente, Deus os expulsou do jardim, o lugar que representava a morada de Deus. Então ali houve esta separação, houve a quebra do relacionamento. Deus vinha todos os dias ter contato com Adão e Eva. Depois do pecado, ele perdeu esse contato.
houve então o rompimento deste relacionamento. Então a paz com Deus é justamente o reatar, é trazer de volta esta harmonia, desta amizade, deste relacionamento que nós temos com o nosso Deus. É a paz da reconciliação com Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo. A barreira que nos separava de Deus foi destruída. Não somos mais filhos da ira. Pelo contrário, agora somos filhos do seu amor. O pecado então consumou uma ruptura, mas Cristo veio e restabeleceu a comunicação suspensa. Então, aquela comunicação que nós deveríamos ter com Deus, que o pecado tomou de nós, com a morte e ressurreição de Cristo, Cristo pagando o preço pelos nossos pecados, nós recebemos de volta esse relacionamento, essa conexão com Deus. É como você, por exemplo, está aí no teu celular e você usou muito os dados do teu celular, os dados móveis. Você está longe de casa e aí, de repente, acabou a internet. Você não tem dados móveis, então não tem como se comunicar com ninguém. Houve então um rompimento, houve uma barreira, foi levantada. Não tem mais como ter acesso de forma alguma. E aí então Deus vem, através de seu Filho, e reconecta. E essa conexão que Deus traz através de seu Filho é uma conexão eterna, que ninguém mais pode quebrar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a tristeza, a angústia, a aflição? Será as coisas do presente? Será as coisas do porvir? E aí ele responde: nada, nada nos separará do amor de Deus. Então essa conexão, que antes estávamos separados por conta da ira de Deus, agora estamos conectados por conta do amor. É o amor de Deus que nos conecta. O amor que Cristo teve pelo Pai e ter vindo a este mundo dar a vida por nós. O amor que Cristo teve por nós, que nós não merecíamos. Diz a palavra de Deus que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso quer dizer que nós não merecíamos. No entanto, Deus ainda assim se esforçou em nosso favor, se conectando conosco. Agora, tendo essa conexão com Deus, qual deve ser a nossa atitude? Uma atitude de gratidão, uma atitude de serviço, uma atitude de extrema alegria. É um fruto, irmão, é um fruto dado por Deus, é um benefício concedido a nós, que não merecíamos. Nós não pagamos a conta da internet, no entanto a internet foi ligada, agora temos livre acesso ao Pai, porque Ele se conectou conosco, via cabo, que não tem como perder a conexão, a conexão direta com Deus. Tiago 2,23, vamos ler, por favor. Tiago 2,23. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. A palavra aí, imputar, traz a ideia de, foi dado direito, né? A ideia de conexão aí, a gente poderia ligar assim, chamado então para ser amigo, para ter de volta uma conexão, chamado para participar de uma amizade, de fazer parte de um corpo. É muito bom, irmão, termos amigos, e amigos verdadeiros, amigos que não nos desamparam. Então essa é a paz que nós desfrutamos em Deus, é saber que somos amigos de Deus, porque cremos no que Ele disse, cremos no que Ele fez, e cremos no que Ele fará por nós, na glória do porvir. Então por esse motivo, temos paz, descansamos em Deus. Isso é motivo de muita alegria. Em segundo lugar, ou segundo fruto que nos é apresentado, está no verso 2. Diz assim: pelo qual obtivemos também acesso
pela fé. E esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Acesso à graça é o segundo benefício concedido pela justificação. Acesso à graça. E o que é a graça? Favor imerecível. Temos agora, além de paz com Deus, acesso diretamente ao Senhor. Não precisamos que ninguém intervenha por nós. Não precisamos de um advogado, não precisamos de um juiz, não precisamos de um político, não precisamos de ninguém. Fala lá com fulano, para fulano falar com cicrano. Não precisa disso. Nós temos livre acesso à presença do Senhor. Isto é acesso à graça, acesso aos favores de Deus. É interessante quando a gente tem amizade com alguém de poder, né? E aí às vezes a gente procura buscando um favor. Rapaz, consegue lá um emprego para minha filha? Rapaz, tem como conseguir aí alguma coisa? Eu estou precisando de um dentista, tem como arranjar uma ficha lá no posto de saúde? É difícil, eu já procurei, não consegui. E às vezes a gente procura pessoas influentes para nos favorecer, conceder uma graça. E aqui estamos falando da graça suprema. Não é de consertar um dente, não é para conseguir um emprego, mas a graça maior, a graça da vida, a vida que nos é concedida pelo Pai. Então essa é a graça concedida por Ele, porque estávamos mortos e através de Cristo alcançamos vida e vida em abundância. Se a paz com Deus é uma bênção passada, consumada no ato da nossa justificação, o acesso à graça da justificação é um privilégio presente e contínuo. Isso quer dizer que a gente tem acesso a Deus agora, a qualquer instante, a qualquer momento. Às vezes, quando vamos falar com alguém importante, de prestígio, precisamos marcar, né? Fazer agenda. Liga, vou ver quando é que eu tenho tempo na minha agenda para te atender. Só que com o nosso Deus, não precisa disso. A agenda dele sempre está aberta para nos receber, sempre está pronto para nos ouvir. Então isso é um grande privilégio, irmão. Acesso à graça, a qualquer momento, seja qual for a necessidade, busque ao Senhor e certamente Ele estará sempre pronto para te ouvir e te responder conforme a vontade dEle. Trata-se então de uma condição permanente e inabalável, que se origina em uma ação relacionada no passado. Então a justificação nos trouxe um benefício. Qual foi esse benefício? Ter paz com Deus. Eu não sou mais inimigo de Deus. Logo, esta paz me trouxe mais um benefício. Qual é? É ter acesso a Ele, que é meu amigo agora. Antes éramos inimigos, agora Ele é meu amigo. E esse meu amigo me dá um acesso gratuito, me dá um acesso favorável. Sempre que eu precisar, Ele estará sempre pronto a me responder, sempre pronto a me ouvir. Veja o que diz 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo, o grande apóstolo, o escritor da carta aos Romanos, ele escrevendo aos Coríntios, ele relata um fato do qual ele pediu a Deus muitas vezes, um benefício. Ele queria que Deus tirasse dele o espinho da carne. Há várias teorias sobre o que significa esse espinho na carne, mas era algo que lhe afligia, era algo que lhe trazia um certo constrangimento, uma certa dificuldade para ele exercer as suas tarefas. E ele pedia isso incessantemente ao Senhor, ao ponto de Deus o responder. E a resposta de Deus para
o apóstolo foi justamente esta: a minha graça te basta. E ele disse que naquele exato momento ele entendeu o que significa graça, porque a graça aqui, que é concedida a ele, é dita também que esta graça traz para ele poder, e o poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. O que é que ele quer dizer com isso? Que é durante as nossas batalhas e lutas, irmãos, que nós somos experimentados. É durante nossas batalhas e lutas que nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Imaginemos se a nossa vida fosse apenas um jardim repleto de graça, de favor, de coisas boas. A gente não tivesse que passar pelas dificuldades da vida, a gente não valorizaria Deus, porque tudo já estava ali à disposição. Não teríamos consciência de que nós precisamos de Deus. Apenas aquilo já estava lá e já poderíamos pensar que somos merecedores. Se está aqui é meu, se Deus me deu, pronto, eu sou dono de tudo. Então, é como diz aquele ditado, né, que o pessoal bota nas traseiras dos caminhões, né? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Então essa expressão traz a ideia de merecimento. Eu não sou dono, mas eu tenho todos os privilégios que eu quiser, porque o meu pai é que é dono de tudo. Então nós precisamos entender o valor de passar por dificuldades. Nós vamos já falar mais sobre isso, mas o acesso à graça nos traz esse reconhecimento, entender que a graça de Deus é suficiente para nós. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas tudo que eu tenho me satisfaz. Tudo que eu tenho é suficiente para me manter vivo, e louvado seja Deus por isso. Então essa satisfação é ter o reconhecimento do acesso à graça de Deus. Se eu precisar de alguma coisa a mais, Deus sabe de tudo, e Ele vai me conceder aquilo que realmente eu preciso, no momento certo, na hora certa, na quantidade certa, porque Deus sabe de todas as coisas. Em terceiro lugar, verso 2 ainda, ele fala sobre a expectativa da glória, quando diz o seguinte: e nos gloriamos, a parte B do versículo, capítulo 5, verso 2, parte B, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança do porvir, daquilo que está sendo preparado para nós. Muitas vezes nós somos imediatistas e queremos o céu aqui na terra, e aí estamos sempre buscando satisfações imediatas. Porque eu quero isso, eu quero mais, eu quero aquilo, e sempre exigindo mais e mais de Deus. Mas devemos entender, irmãos, que a nossa vida aqui neste mundo, ela é passageira. O que Deus nos conceder aqui nesta terra para possuirmos, para usufruirmos, devemos dar graças ao Senhor, mas não exigir mais que isso, apenas reconhecer que Deus foi generoso e favorável à minha pessoa e me concedeu aquilo que Ele viu por bem que eu deveria ter. Mas, no entanto, aquilo que eu não tenho não deve ser motivo para minha tristeza ou para murmurar contra Deus, dizendo então para Deus: por que é que o vizinho tem, por que é que o irmão fulano tem e eu não tenho? Eu lembro de um rapaz que congregou comigo há muitos anos atrás, e ele vinha de outro bairro, ele era um músico da igreja, ele vinha de outro bairro, ele vinha de ônibus, e eu fazia questão de deixar ele em casa. Então eu pedi a ele: olha, não tem como eu ir te buscar e te deixar, porque fica difícil para mim, no início eu tenho que abrir a igreja, organizar as coisas, ligar tudo, então isso leva um tempo. Então eu preciso estar aqui no início, mas quando terminar o culto eu tenho maior alegria em lhe deixar em casa. Então aconteceu que algumas vezes eu fiz isso, e chegou um dia que ele veio me questionar: pastor, eu não concordo com o que Deus está fazendo. Isso o que, meu irmão? Aqui na congregação tem irmão que tem 2 carros, e eu não tenho nenhum. Por que Deus não fala para esse irmão me dar um carro? Esse irmão, porque você ainda não
é digno, porque só Deus só nos dá pela a nossa dignidade, daquilo do serviço que nós prestamos. Se você faz alguma coisa esperando receber algo em troca, enquanto você esperar, Deus não vai te dar. Seja grato a Deus pelo que Deus já te deu. Tu não tem um carro, mas todo dia eu vou te deixar em casa. Então já é bênção, já é graça, seja grato por isso. Você não me dá R$1 para botar de gasolina, eu faço isso com a graça de Deus que Ele me concedeu, e faço com alegria. Mas no entanto, você precisa aprender a ser grato no pouco, para Deus te colocar sobre o muito. E aí ele baixou a cabeça, não sei se entendeu, né? Mas pelo menos ele recebeu aquela mensagem vinda de Deus. Então precisamos ser mais gratos. Ter a expectativa da glória é saber que o que Deus está preparando para nós é incomparavelmente melhor. Não se apegue às coisas deste mundo, porque este mundo passa, bem como os desejos do nosso coração. Nossa visão, nosso apego deve estar nas coisas lá do alto. Busque as coisas lá do alto, e aí as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus nos dará conforme a vontade dEle, no tempo dEle, e assim será muito melhor do que nós apressarmos o tempo de Deus e não vamos receber aquilo que Deus está preparando. Tu acha que tu tem condições de conseguir algo melhor do que aquilo que Deus tem para te dar? Com certeza o que Deus tem para nos dar é incomparavelmente melhor. Então espere em Deus. Às vezes você quer um carro e se apressa e pega lá um carro todo quengado, né? Porque você se apressou, se agoniou, quero logo esse. Só que Deus estava preparando algo melhor. E aí Deus permite, pois vá sofrer nesse daí. Sofra um bocado, quando você sofrer, aí eu vou e te concedo a bênção, né? Eu já sofri, irmão, eu estou falando isso porque eu já sofri. Eu já botei a carroça na frente dos bois, querendo apressar que Deus realizasse os meus desejos. E aí me decepcionei comigo mesmo, porque não esperei no Senhor. Se a paz tem a ver com o passado, o acesso à graça se relaciona ao presente, a expectativa da glória está atrelada ao futuro. Quem foi justificado não teme o futuro. A morte já não mais apavora. O porvir e o seu anseio e a glória, sua expectativa mais excelsa. A palavra traduzida por gloriamos significa um regozijo exultante, uma igreja triunfante, uma firme confiança em Deus, inspirada pela certeza de que temos paz com Deus. Irmãos, a expectativa da glória é algo majestoso. Eu li uma história que eu achei interessante. O pastor foi visitar um irmão que estava hospitalizado. O irmão já estava desenganado pelos médicos. Os médicos disseram que estava só esperando a morte chegar. E o pastor então foi visitar o irmão, tendo já essa notícia, e tentando acalentar aquele irmão, o pastor perguntou: irmão, como é que você está? Ele disse: pastor, estou aguardando no Senhor. E o pastor perguntou a ele: irmão, me diga uma coisa, você tem medo da morte? Ele disse: não, pastor, jamais, porque o que eu estou esperando é a vida, porque eu vou partir daqui e vou para o autor da vida, e lá eu receberei a vida eterna, onde não terá mais fim. Então o crente, irmãos, o verdadeiro crente, o genuíno cristão, ele tem essa expectativa, a esperança de morar com Deus. Então ele não é para temer a morte, não é para estar com medo da morte. É claro que nós não vamos encarar a morte de frente, né? A pessoa vem, é um assalto, pai, pode atirar aqui, ó, que eu não tenho medo da morte não. Você é tolo se você fizer uma coisa dessa, né? É claro que a gente tem que ter juízo, ter consciência. A morte virá a seu tempo, porque todos nós está já marcado o dia do nosso encontro com o Senhor. Mas, no entanto, não devemos temer, porque só iremos no dia certo, só iremos no momento certo. Ninguém apressa a morte. Devemos então confiar que o Senhor tem um tempo determinado para cada um de nós. Há tempo de nascer
e tempo de morrer, diz as Sagradas Escrituras. Então, confiemos no Senhor, e essa expectativa do encontro com o Senhor deve ser um fruto em nosso coração a nos alegrar, deve ser um motivo para o nosso serviço, um motivo para a nossa vinda à casa de Deus. Será que é hoje que Jesus virá? Eu vou para a casa de Deus me encontrar com o meu Senhor. Então essa expectativa deve estar dentro em nosso coração, confiança no que está por vir e virá a qualquer momento, como diz a Escritura, não abrir e fechar de olhos. Filipenses 3:3, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então não confie no que você pode fazer, não confie no seu poder, na sua força, nos recursos que você tem. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, alimentar-se da palavra é alimentar a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé de que um dia estaremos juntamente com o Senhor. Em quarto lugar, capítulo 5, versículo 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui nestes versos, irmãos, encontramos então a apresentação do quarto fruto, o quarto benefício da justificação, que é a alegria no sofrimento. Você, por acaso, em algum momento, se alegrou por estar sofrendo, irmão? É estranho isso, né, aos nossos ouvidos. Como é que alguém se alegra em sofrer? O sofrimento no qual ele se refere é o sofrimento passado por Cristo. Então, o sofrimento de Cristo é a nossa alegria, porque foi através daquele sofrimento que nós alcançamos vida. Sem o sofrimento de Cristo, nós éramos os mais tristes deste mundo, porque para nós não haveria esperança. Então, a nossa esperança está porque alguém sofreu em nosso lugar. E este mesmo que sofreu em nosso lugar também nos afirmou: no mundo tereis aflição. Nós iremos passar também por sofrimento. Mas tem bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós também venceremos. O sofrimento, irmãos, como diz aqui o texto, ele tem propósito. Deus trabalha sempre com propósitos. Nada é em vão, nada é perdido, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Como diz aqui, que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Essa palavra tribulação, no original, traz a ideia de um ferro, na verdade é uma madeira, cheio de pedaços de ferro. E essa madeira servia para triturar o trigo e tirar a casca do cereal, certo? Então o arroz, o trigo, ele é envolto em uma casca e ele precisa ser triturado para então a casca sair e você colher o fruto que está ali debaixo daquela casca. Nós, como cristãos, precisamos muitas vezes passar por tribulações. Para quê? Para tirar algumas cascas que há em nós, muitos apegos a este mundo, muitas vezes prisionamentos que nós temos com o passado. Então as tribulações, elas servem para nos limpar, nos purificar, nos moldar, tirar o melhor de nós. Então devemos olhar sempre para as lutas, as batalhas, as tribulações como uma oportunidade de limpeza e purificação.
Diz aqui o texto: sabendo que a tribulação produz perseverança. Somente aquele que é de Deus realmente vai resistir. Não sei se vocês já viram, na internet tem um rapaz que pega um punhado de trigo e pega um punhado, aquela semente que Jesus diz que confunde com trigo, esqueci agora, joio, obrigado, irmã. O joio e o trigo, ele pega um punhado de cada. Ele pega o joio e amassa assim, ó. Amassa aquelas folhas na mão, não sobra nada quando ele assopra, porque não tem nada. O joio não tem nada, ele não tem conteúdo. Já o trigo, quando ele amassa e sopra, só sai a casca e fica os grãos, as sementes lá na mão dele. É muito interessante, depois você procura isso na internet, tem um cara que faz isso. Isso é para provar o quê? Que as tribulações que nós passamos é Deus experimentando. Deixa eu ver se é joio ou é trigo. Esse aqui é trigo, esse aqui faz parte do meu plantio, mas esse aqui que é joio, vai embora, vai ser queimado, porque para nada serve a não ser para ser queimado. Assim, nós devemos nos alegrar nos sofrimentos, porque Deus está nos experimentando, nos dando experiências novas. Veja a continuação do texto: a perseverança, quer dizer, aquele que continua depois da tribulação, produz nele uma experiência, a experiência com Deus. Imagina, irmão, a experiência de você passar por um momento difícil e ver Deus agir na sua vida. Aquela experiência você vai levar para toda a vida, aquela experiência você vai ensinar para outros, aquela experiência vai te fortalecer para quando vier outras lutas, você, já passei por coisa pior, isso aqui não é nada para mim, porque eu confio no Senhor, o Senhor está comigo e eu vou passar por isso aqui facilmente. Então as nossas experiências, as provas produzem experiências, e para que essas experiências vêm? A experiência, ela vem para produzir esperança. Eu tenho experiência com Deus, que Deus cuidou de mim quando eu mais precisei, e as lutas que vierem eu não vou duvidar, porque se Deus já fez uma vez, fará muito mais. E é interessante, irmãos, essa alegria no sofrimento, porque nos faz meditar num ponto interessante. Se nós, quando éramos inimigos de Deus, Deus ainda assim cuidava de nós, fazia cair chuva sobre maus e bons, Deus fazia com que o pão de cada dia não faltasse na nossa casa, não foi assim? Mesmo antes de ser cristão, sim, Deus cuida de todos, mas no entanto, muito mais, Ele cuida dos seus filhos. Como diz a Escritura, nunca vi um filho de Deus mendigar o pão ou passar necessidade, porque enquanto dormem, Deus os abençoa, Deus os concede o pão. Então esse é o cuidado que nós temos. Se nós hoje somos amigos de Deus, não temos por que duvidar, apenas nos alegrar, porque Deus, Ele nos aperfeiçoa diante a tribulação. A justificação não apenas nos prepara para o céu, mas também nos equipa para vivermos vitoriosamente aqui na terra. Paulo não está tratando de algo apenas para o porvir, mas algo que nos capacita a viver vitoriosamente em meio às tentações da vida. A paz, graça e glória, sim, porém também há sofrimento. Mas se alegre nele, porque o Senhor está contigo em todos os momentos. 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Aquele irmão que sofre pela causa de Deus, se você é perseguido porque você é cristão na sua família, se você é perseguido porque você é crente no trabalho, se você é perseguido porque você é crente na rua, saiba de uma coisa: maior será a glória no porvir. Enquanto
os homens estavam preparando a morte de Estevão. Ele morreu apedrejado, cada um escolhendo a pedra melhor para matar aquele homem. Ele olhava para o céu e viu o céu se abrindo. É interessante, irmãos, o testemunho de algumas pessoas que morrem em Cristo. Eles dizem que eles não vão ao encontro do Senhor no céu, é o céu que vem até eles. Foi essa visão que Estevão teve, o céu veio buscá-lo. E assim nós tenhamos essa esperança, essa alegria no nosso coração. Por mais que a dor e o sofrimento possa tirar ou tentar tirar a nossa alegria, que a nossa esperança esteja na glória dos céus. Se for a vontade de Deus que eu parta diante dessa tribulação, certamente o melhor está por vir. Todo sofrimento acabará. Como diz a Escritura, lá no céu Ele enxugará toda lágrima. Sofrimento, dor, não haverá mais. Por esse motivo, me alegro sempre no Senhor. Amém? Em quinto lugar, Romanos 5, do 5 ao 8. Ora, a esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o quinto benefício ou fruto concedido pela justificação pela fé é o derramamento do amor de Deus. O amor de Deus é derramado sobre nós. Essa expressão, irmão, de derramamento nas Sagradas Escrituras é interessante porque ela mostra e prova a grande generosidade de Deus. Deus, quando nos dá algo, Ele não nos dá com conta-gotas, com migalhas. Deus, a medida dele é transbordante. Imagina, diz as Sagradas Escrituras que o mundo cabe na mão de Deus. As porções das águas que Ele colocou aqui nessa terra, tudo veio da mão de Deus. Então, tamanha é a mão do Senhor. Imagine esta mão derramando o seu amor sobre nós. Virá com a abundância, grandemente. Assim como o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, o amor de Deus é derramado no coração daqueles que são justificados. O amor, ele é derramado. A palavra derramar traz a ideia tanto de abundância como de transmissão, tanto de refrigério como de encorajamento. Este amor, irmãos, ele é tão magnífico, tão maravilhoso, que nos traz grande alegria. Lembrei agora, quando estava no seminário, o pastor estava dando aula, e ele disse que uma vez estava numa igreja pregando, e na lateral assim da parede da igreja, havia umas aberturas, uns combobós. E aí, enquanto ele pregava, alguém lá fora passou uma garrafa de vidro, jogou na parede da igreja, estourou no combobó, e os cacos de vidro chegaram e cortaram a cabeça do pastor. O pastor não encerrou a mensagem, continuou pregando, e ele parou por um instante e disse: irmãos, não sei quem fez isso, mas eu queria orar por ele agora. Aí parou a mensagem para orar, e orou pela vida daquele camarada. Disse: Deus, eu não sei quem é, mas o Senhor nesse exato momento sabe quem é, e eu te peço que o Senhor derrame do teu amor sobre ele. Se ele fez isso comigo, sem nem me conhecer, sem nem me ver, certamente é alguém que não conhece o teu amor. Ele pediu que Deus derramasse o amor naquele cidadão. E os anos se passaram, aquele pastor
se tornou professor no seminário, e um dia dando aula no seminário, ele contou essa história. E aí, para surpresa dele, um aluno levantou a mão e disse: pastor, quem jogou aquela garrafa fui eu. Quem jogou aquela garrafa fui eu. E desde aquele dia eu não tive mais paz na minha vida. Todo o tempo, Deus falava no meu coração que o meu lugar não era lá fora, e sim dentro da igreja. Ele disse que procurou uma igreja, se converteu, e depois de algum tempo, o chamado de Deus o levou ao ministério, e ele se tornou pastor. Ele já está na glória, essa pessoa, mas é uma grande prova do amor de Deus. Veja como Deus faz. A gente não deve desejar o mal para os outros, mas deseja o amor de Deus, porque uma vez que o amor de Deus chega até nós, haverá uma grande mudança no coração. Não tem como a gente conhecer o amor de Deus e continuar na vida de pecado, em desobediência, porque aquele que prova do amor de Deus, esse não troca ele por mais nada. Então ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e tu terás essa grande alegria no seu coração. Então esse derramamento acontece no ato da nossa justificação. Então, quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e o recebemos em nosso coração, automaticamente o amor de Deus é transbordado em nós, é derramado em abundância. Veja o que diz 1 João 4, do 10 ao 12. 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, 1 João 4, 10. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Então, mesmo sem ter conhecido Deus face a face, nós conhecemos o amor dele, que foi derramado sobre nós. E se nós vivermos esse amor e compartilharmos esse amor, um dia veremos Deus face a face, porque iremos habitar com ele na glória dos céus. Amém? Sexto fruto está no capítulo 5 de Romanos, verso 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a certeza da glorificação. Este é o sexto ponto, a certeza da glorificação. Irmãos, entendendo aqui este verso, quando ele diz que muito mais agora. Agora quando? Agora que fomos justificados. E agora que fomos justificados, pelo quê? Pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício do Senhor, nós seremos salvos da ira de Deus. Então a ira de Deus não cairá sobre nós. A ira de Deus foi dispersada. Nós temos agora paz com Deus. Nós temos agora o amor de Deus transbordando em nosso coração. Por esse motivo, há uma certeza. A certeza de que Deus me ama e que Deus está preparando um lugar maravilhoso para que eu possa habitar com Ele para toda a eternidade. Então, essa certeza dessa glorificação, a certeza que um dia nós estaremos junto do Pai, um dia seremos iguais a Ele em perfeição, onde o pecado não terá mais influência sobre nossas vidas. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, se quando nós éramos inimigos, Deus proveu em nosso favor, quanto mais agora que somos amigos de Deus, muito maior benefício Ele tem a nos oferecer, que é justamente habitar com Ele na glória celestial. Paulo passa então
passa da prova do amor de Deus Paulo passa da prova do amor de Deus a nós para a consequência da morte de Cristo por nós. Com uma lógica irresistível, Paulo vai do maior para o menor, dizendo que se já fomos justificados pelo sangue de Cristo, com certeza seremos salvos da ira no dia do juízo. Se Cristo já verteu o seu sangue por nós, fazendo o trabalho mais difícil, então não devemos hesitar em crer em nossa completa absolvição no dia do juízo. Paulo passa da justificação à glorificação, ou seja, do que Deus tem feito por nós, ao que Ele ainda fará por nós na consumação. Se quando éramos inimigos, Jesus morreu por nós, o que Ele fará em Cristo, este Cristo que agora está vivo por nós? Se quando nós estávamos mortos, Ele morreu por nós, e agora que estamos vivos, o que esse Cristo vivo fará por nós? Certamente, irmãos, nos concederá um grande privilégio, uma herança nos está guardada, reinaremos juntamente com Cristo, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Romanos 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Veja bem, irmãos, se a gente olhar a trajetória de Jesus, foi uma trajetória de sofrimento, não foi? Jesus padeceu, passou por necessidade, a Bíblia diz que Ele sentiu fome, sentiu sede, Ele chorou, Ele sofreu, Ele passou por momentos difíceis nesta vida. Ele foi crucificado, a pior morte que existia, uma morte que envergonha qualquer ser humano, a pessoa despida, presa em uma cruz, tentando respirar, e quando ele faz força para respirar, o sangue entra dentro do pulmão e a pessoa não consegue respirar, ele morre asfixiado, sem conseguir respirar, com os pulmões cheios de água, cheio de sangue e água misturado. Então, foi uma morte terrível. E Jesus sofreu tudo aquilo, mas lembra como foi o final da história? Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, arrebanhou uma multidão, e um dia essa multidão reunida estava quando Ele foi levado aos céus. Como é que Ele estava? Glorificado. Ele já não tinha mais sofrimento, Ele já não padecia com as dificuldades deste mundo, e Ele agora estava voltando para junto do Pai. E o que o texto nos aponta, irmãos, em Romanos 8,17, é justamente essa ideia. Se nós também sofremos por Cristo, ou com Cristo, imaginemos, tamanha será a glória que está reservada a nós no porvir. Seremos iguais a Deus, perfeitos, sem pecados, teremos o privilégio, como diz o texto aqui, de herdar uma grande herança. E que herança é essa? O reino de Deus, o reino milenar. Nós reinaremos juntamente com Cristo durante 1000 anos. Então será um tempo maravilhoso, irmãos, onde estaremos junto com o Senhor, sendo glorificados, tendo uma posição elevada, não teremos mais nenhum tipo de aflição ou sofrimento, porque com certeza seremos perfeitos assim como Deus é. E em sétimo e último lugar, o sétimo fruto que a justificação nos traz é alegria em Deus. Pastor, o senhor já falou em alegria, foi? Mas eu falei da alegria no sofrimento. Se alegrar em estar associado a Deus e estar sendo cobrado pelo mundo e sabendo que um dia você vai para junto do Pai. Mas eu sofro aqui porque Cristo também sofreu, mas eu sei que assim como Cristo subiu aos céus, eu também subirei. E aí a glória que foi dada a Cristo também será concedida a mim. Por isso eu me alegro em sofrer por Cristo.
Mas aqui no 7º, nós vamos ver a alegria diferente, que é a alegria em Deus. Romanos 5,11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Nos gloriamos em Deus, nos alegramos. Essa palavra aí, gloriamos, traz a ideia de uma alegria plena, um preenchimento completo. Sabe aquelas vezes que a gente tenta segurar a alegria e não consegue? Quando você ganha um presente, ou você encontra alguém que você ama, que fazia tempo que você não encontrava, a alegria é tão grande que você não consegue fechar a boca, os dentes querem saltar fora. Tamanha a alegria de ver aquela pessoa e abraçá-la, recebê-la junto de si. Esta é a glória, é a alegria que virá sobre nós quando nos encontrarmos com Deus. Há uma canção, não vou lembrar agora a canção, irmão, mas um trecho da canção diz que quando chegar lá no céu, o autor diz assim: eu sei que vão ter muitas pessoas importantes, mas antes de todos, eu quero abraçar o meu Redentor. Vocês lembram dessa música? É muito lindo, né? E saber que a gente vai chegar junto e ver o Senhor, poder abraçá-lo, agradecer diretamente a Ele. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Essa, irmão, é a alegria que está falando aqui o texto. Nos gloriarmos, nos alegrarmos em poder estar na presença do Senhor. Paulo já havia falado que nós devemos nos gloriar na esperança da glória, em saber que um dia vamos morar com Deus. Devemos nos gloriar também nas tribulações. E agora, porém, Paulo diz que nós devemos nos gloriar também em Deus. O céu deve encher-nos de entusiasmo. A expectativa da glória deve encher o nosso peito de doçura, de todas as alegrias, seja no tempo ou na eternidade. Nenhuma excede a nossa alegria em Deus. Só nele há plenitude de alegria, só em sua presença há delícias perpetuamente, diz o salmista no Salmo 16, verso 11. Irmão, que lindo, né? Que salmo lindo, né? Só em Deus, só Ele é que tem o poder de nos alegrar completamente. Às vezes a gente se alegra, por exemplo, eu me alegrei muito quando eu comprei o meu primeiro carro. Me alegrei, irmão. Fiquei feliz. Você entrar num carro novo, aquele cheirinho de novo. Mas só que passa o tempo, aí aquela alegria vai diminuindo. Por quê? Você tem que botar gasolina no carro, ele não roda só com cheiro, né? Tem que botar gasolina, tem que pagar os impostos, tem que ter cuidado para não levar multa, tem que ter cuidado para os outros não bater no carro. Quando bate, aí que traz uma tristeza mesmo, tem que consertar aquele carro. Então, alegrias deste mundo são passageiras, mas a alegria no Senhor, aquele que busca alegria em Deus, essa é perpétua, essa não tem fim. Unimos nossa voz às palavras do salmista que diz: Deus é a minha grande alegria. Salmo 43, 4. É importante ressaltar ainda que devemos nos gloriar em Deus, e não apenas nas dádivas de Deus. O abençoador é melhor do que a bênção, o doador é melhor do que a dádiva. Então, aprender a se alegrar em Deus é aprender a não apenas querer o bem que Deus tem a nos dar, mas querer o próprio Deus. É se apropriar de Deus, é você poder abrir a boca e dizer: este é o meu Deus. Irmão, você confia em Deus desse jeito? Você acredita que Deus é todo poderoso? Você pode bater no peito e dizer: este é meu Deus. Irmão, lembra de Davi, quando viu o gigante, e aquele gigante blasfemando contra Deus? Cadê o Deus de vocês? Não tem homem aí não? Cadê esse Deus todo poderoso? Vocês não confiam nesse Deus? Mande um aqui para lutar comigo. Davi então
junta lá 5 pedrinhas na beira do rio e vai diante daquele gigante. Ele diz: olha, gigante, tu pode vir contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Louvado seja Deus, irmão. Aí está todo o poder, a confiança que ele tinha em Deus, a alegria que ele tinha em servir a Deus. Eu posso até morrer, esse gigante só basta me dar um sopro que eu caio, mas eu confio em Deus e eu vou contra ele em nome do Senhor. Eu sei que Deus está comigo, é Deus que vai guiar essa pedra, e só bastou uma. E para que Davi pegou 5? Ele desconfiava? Será que ele pensava: rapaz, se eu errar, eu pego outra? Será que ele duvidou de Deus? Não, ele foi preparado, porque o gigante tinha mais 4 irmãos, eram 5 gigantes, e aí ele estava preparado: que vier depois desse eu derrubo também, porque eu estou em nome do Senhor. Então é essa fé, essa esperança, essa confiança que nos traz a verdadeira alegria no Senhor. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A nossa alegria deve estar no Senhor. Agora imagina, quem é que escreve essa frase? Paulo. Onde é que Paulo estava quando escreve alegrai-vos sempre no Senhor? Preso. Como é que uma pessoa presa se alegra em Deus? Porque a alegria, irmão, não está, a alegria no Senhor não está relacionada ao que a gente pode ver. Ela está além do que a gente pode ver. O que a gente vê é momentâneo, é passageiro. A prisão vai chegar em um tempo que ele estaria livre, ou a liberdade fora da prisão, ou a liberdade no céu. Ele estava pronto para passar por qualquer situação, a vida já estava nas mãos do Senhor. Então, quando ele diz alegrai-vos no Senhor, tem um poder muito maior quando a gente entende onde ele estava falando isso e para quem ele falava. Para uma igreja que estava aguardando a sua saída, para aprender mais da palavra de Deus. Ele disse: se alegre, se eu sair daqui ou não, se alegrem, porque o Senhor já tem feito grande coisa, e vocês já estão prontos e preparados para levar adiante essa palavra. E assim Deus fez, né? Concluindo então, meus amados, a vida é feita de escolhas e suas consequências. Sabemos quantas escolhas erradas fizemos nesta vida, e colhemos consequências dolorosas. Hoje, aprendemos com Deus, nas Sagradas Escrituras, que a escolha de Deus em nos salvar trouxe uma consequência terrível da morte do seu unigênito Filho. Mas para nós, que escolhemos crer neste sacrifício de amor, trouxe um grande benefício, a vida eterna, e muitos outros benefícios que nós vimos hoje. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje, e não se arrependerá, pois o nosso Deus é generoso em recompensar. João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Louvado seja Deus por isso, porque provou para nós que nos ama, e agora Ele deseja que nós provemos o quanto nós o amamos, se colocarmos a nossa vida em suas mãos. Então, entenda a importância de confiar no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém?